Quando eu falo dos tipos de usucapião e suas formas de aquisição, é importante lembrar sempre, né, sempre isso é necessário, que a forma de aquisição de propriedade, de bem móvel e imóvel, pode ser derivada originária. O usucapião é a forma originária. No usucapião nós temos a forma de adquirir propriedade pela posse, a posse prolongada, ininterrupta, durante o prazo legal estabelecido para aquisição, para prescrição aquisitiva. Guarde esse nome, prescrição aquisitiva. Em relação às suas espécies, existem mais de 36 tipos, modalidades, espécies, 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. Requisitos necessários para fazer o usucapião. Nós temos posse, mansa pacífica e animus domini. São requisitos obrigatórios em qualquer usucapião. Alguns têm limite de metragem, outros não têm. Alguns eu posso ter imóveis, outros imóveis no nome, outros não, tá? Existem várias situações impeditivas. Usucapião, guarde isso, conceito do professor Júlio no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, no meu livro Usucapião. Falamos muito sobre isso na posse de perícia, na posse de na pós também de usucapião, falamos muito sobre isso. Usucapião é um modo de aquisição da propriedade, de fato, ou não de qualquer direito real que se dá pela posse prolongada da coisa, tá? De acordo com os requisitos legais, sendo também denominada prescrição aquisitiva. Voltando aqui no estudo das espécies, a usucapião pode recair tanto sobre bens móveis quanto sobre bens imóveis, sendo a usucapião sobre bens imóveis a mais utilizada no Brasil, mas cabe usucapião de carro, moto, é muito comum, caminhão, já fiz e faço muito, então importante. Usucapião extraordinário, um dos mais usados no Brasil, artigo 1238 do Código Civil. Como requisito, tem que ter posse ininterrupta por 15 anos, exercida de forma mansa, pacífica e com animus domini, que quer dizer ânimo de dono, alma de dono, vontade de ser dono, que poderá ser reduzida para 10 anos no caso em que o possuidor estabelecer no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo, então de 15 cai para 10, tá? A usucapião ordinária está prevista no artigo 1242 do Código Civil também, e tem como requisito também posse, mansa pacífica, animus domini, posse exercida de forma mansa e pacífica, só que o prazo é outro, é 10 anos. O justo título e a boa-fé, reduzindo esse prazo pela metade, no caso do imóvel ter sido adquirido onerosamente, com base no registro de imóveis, com cancelamento posterior. Então, só cai de 10 para 5 anos quando eu tenho cancelamento no cartório de imóveis de um contrato de compra e venda oneroso, senão não cai, tá? O justo título de boa-fé é obrigatório nesse usucapião, não é o justo título de boa-fé que vai reduzir de 10 para 5, fica esperto, hein? Esse usucapião é do artigo 1242 do Código Civil, parágrafo único. A usucapião rural também é denominada prolabore, tem como requisito a posse como sua, por 5 anos ininterruptos e sem oposição da área rural. De fato, a área rural não pode ser superior a 50 hectares, desde que não seja possuidor de qualquer outro imóvel também, seja este rural ou urbano. Ainda apresenta como requisito o dever de tornar a terra produtiva para o seu trabalho ou de sua família, também importante, tá? E também tendo nessa área a sua moradia. A usucapião urbana ou urbano, tanto faz, também é denominado de promisero ou promoradia, tá? Também é usado esses nomes. Tem como requisito a posse sem oposição da área, isso é importante deixar claro, urbana de imóveis até 250 metros quadrados, por 5 anos de posse. Aqui, cuidado, não é 15, não é 10, é 5 anos de posse. Usucapião constitucional especial é 5 anos de posse, hein? Ininterruptos, utilizando a área para sua moradia e de sua família. A usucapião rural e urbana estão previstas no Código Civil, artigo 1239 e 1240, Código Civil, mas também na Constituição Federal. Eu já passei os artigos também. O usucapião coletivo, ele é previsto no artigo 10 do Estatuto da Cidade, Lei 10.257, pronto, Lei 10.257, prevê que a usucapião coletiva, gente, que tem como requisito a ocupação por 5 anos ininterruptos e sem oposição de áreas urbanas, com mais de 250 metros quadrados, por população de baixa renda, com um fim de constituir moradia, com a ressalva de que os possuidores não sejam proprietários de qualquer outro imóvel.
Como nos outros casos de uso capião, vale ressaltar que nesse caso da uso capião coletiva, nessa espécie de uso capião é necessário também que a área ocupada não seja possível de ser identificada na forma individual, né? Eu não consigo identificar os terrenos ocupados por si só, é o uso de termo coletivo, tá? Eu trago para você também, isso também é importante, que a Lei 12.000, anote aí, Lei 12.424, acrescentou o artigo 1240-A ao Código Civil, que prevê a possibilidade da uso capião da propriedade dividida com ex-cônjuge, ex-companheiro, união estável, por abandono, né, o abandono do lar, que exerce a posse por 2 anos ininterruptos, sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, utilizando para sua moradia ou de sua família, e desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, também importante. Requisitos necessários para fazer uso capião, gente. Posse, mas pacífica nos domine. Traduzindo isso, constituem requisitos para a consumação da uso capião a coisa hábil ou suscetível de uso capião. A posse, o decurso de tempo, o justo título, a boa-fé. De fato, sendo certo que os 3 primeiros requisitos, posse, mas pacífica nos domine, são os obrigatórios de qualquer uso capião. Tá? Isso é importante também. Também é necessário estudar isso. Quais são as causas impeditivas de uso capião, professor Júlio? Então, constitui causas impeditivas ao uso capião de bens entre cônjuges. Não posso fazer uso capião entre cônjuges na constância do matrimônio. Então, não pode. Não posso fazer uso capião entre ascendentes e descendentes durante o período do pátrio poder. Cuidado, é possível uso capião de herança. Não pode fazer uso capião entre tutelados e curatelados, seus tutores e curadores, durante a tutela e a curatela. Não pode. Então, entre eles, hein? Tá? Tutelados e curatelados entre seus tutores e curadores, ok? Não é que uma pessoa interditada, eu não posso fazer uso capião. Cuidado. Não posso fazer uso capião em favor do credor, chamado credor pig. Pig de porco, né? Não é big, né? Big grande, pig é porco. Big noratício, né? Ou seja, não posso fazer uso capião em favor de credor pig noratício do mandatário e, em geral, das pessoas que lhe são equiparadas contra o depositante, o devedor, o mandante, as pessoas representadas, os seus herdeiros, inclusive, quanto ao direito e às obrigações relativas aos bens, e aos seus herdeiros também, quanto ao direito e às obrigações relativas aos bens confiados à sua guarda. E também o artigo 1244 do Código Civil dispõe que as causas obstam, suspende ou interrompe a prescrição também se aplica ao uso capião, e dessa forma não ocorrerá uso capião contra os incapazes, né, artigo 5º do Código Civil, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou do município, contra também os que acharem servindo o Exército, né, na Armada e no Exército Nacional, em tempo de guerra. Também não pode ser feito uso capião dependendo de condição suspensiva. Não pode fazer uso capião também não estando vencido o prazo. Caiu isso, né, com o julgado da posse complementar, e não pode fazer uso capião dependendo da ação de situação de ação de evicção. Tá? Então, importante aqui para você conhecer o assunto. Então, legal. Quando eu falo de uso capião, as modalidades mais utilizadas no Brasil: extraordinária, de fato, ordinária, abandono de lar ou sanção, uso capião coletivo e uso capião constitucional especial urbano e especial rural. Então, pontos importantes que você tem que saber. Quando eu falo do guia completo de uso capião, o que é importante também você saber? O uso capião é antigo, hein, gente? Não é algo de agora. É antigo, vem lá do direito romano. E é importante falar que o uso capião também é um instituto que existe em vários outros países, tá? Então, também é algo que você precisa saber. Para fazer o uso capião, eu vou pagar os emolumentos para o cartório lavrar a escritura pública e o registrador registrar em cima do imóvel, o valor venal. Na ação também, a taxa judiciária é recolhida em cima do valor venal, tá? Então isso é importante. Então também tem que entender. Então é importante. A uso capião, então, de fato, definindo, é uma forma de aquisição originária da propriedade baseada no tempo de uso do bem móvel ou imóvel por alguém, sem qualquer tipo de oposição. No Brasil existem várias formas de uso capião, 3 procedimentos, mais 36 espécies. Todas elas eu preciso cumprir os requisitos: posse, manso pacífica e nos domine. Cabe uso capião de casa, de terreno, apartamento, imóvel rural, imóvel urbano, imóvel comercial, litorâneo, cabe sim, ok? Quando eu falo de uso capião, existe uma dúvida na língua portuguesa, né? Por que, professor Júlio? O que está correto? Uso capião ou uso capião? Bom,
O próprio código trata o uso capião no feminino, o próprio Código Civil, colocando o título das sessões como da uso capião. Então, em regra, é tratado como feminino. Mas a língua portuguesa, muitos doutrinadores definem que a uso capião ou uso capião está correto, mas o código trata no feminino. Por isso muita gente fala que a uso capião seria a melhor forma. Tá bom? Como funciona então a uso capião, professor Júlio? É um procedimento utilizado por quem deseja adquirir a propriedade de um bem do qual já tem a posse. Esse procedimento pode ser judicial, extrajudicial ou administrativo. Ok? Quais são os documentos que devem conter numa ação de uso capião, no requerimento de uso capião? Contas de água, luz, internet, IPTU, ITR, contratos, prestação de serviços, reformas, benfeitorias, tudo isso são provas, fotos, imagens, né? Então tudo isso pode constar, laudo de georreferenciamento, planta, manual descritivo. Qual o valor da causa do uso capião? Valor venal. Outra dúvida, quais são as modalidades do uso capião? Bens móveis e bens imóveis, todas elas têm que ter os requisitos. Ordinária, 1242, né? Extraordinária, 1238 do Código Civil. Então, especial urbana, tem na Constituição Federal e tem no Código Civil a fundamentação. Código Civil, 1240. Constituição Federal, 183, ok? Então, importante anotar. Uso capião especial rural. Temos o artigo 1239 do Código Civil e temos também a fundamentação dentro da Constituição Federal. Uso capião especial coletivo ou uso capião coletivo, dentro do Estatuto da Cidade, artigo 10, tá? Então isso é importante. Uso capião indígena ou especial indígena, artigo 33 do Estatuto do Índio. Uso capião especial familiar, artigo 1240-A do Código Civil, ok? Então fácil. Outra pergunta que foi feita. Professor Júlio, é necessário ajuizar uma ação para o reconhecimento do uso capião? Posso fazer essa judicial, posso fazer de forma administrativa. De cada 100 casos, 98 são judiciais, porque os cartórios são mal treinados, conservadores, não querem fazer pela grande responsabilidade. E eu falo os cartórios porque tem a ajuda do tabelião de notas, que tem que lavrar a escritura pública obrigatoriamente, e o registrador. E o judicial muitas vezes é usado como matéria de defesa, né? O uso capião eu uso como matéria de defesa. Ou consigo instruir melhor o processo. Como funciona o uso capião judicial? São 4 fases, né? A primeira eu vou postular, a segunda vou entrar na fase citatória, citação por correio, em regra, se eu não consigo encontrar, vou citar por edital. Terceira fase pericial e a última saneatória, né? O juiz vai julgar, vai sanear e vai julgar. Quais são os requisitos do uso capião? Eu tenho que apontar na petição, no requerimento, sempre o tipo de uso capião, a origem, a forma e as características do imóvel, matrícula do imóvel, transcrição da área. Eu tenho que fazer indicação e qualificação dos lindeiros do terreno, os confrontantes, vizinhos, ou seja, de todas as pessoas que têm outros imóveis confrontantes, fazendo divisa, né, com o imóvel que se pretende uso capião. A indicação e a qualificação do último proprietário conhecido do bem. Ata notarial só para uso capião, ela é obrigatória só para uso capião extrajudicial, no judicial não é obrigatória. Se é casado, a certidão de casamento, tá? Perguntas importantes. Quantos anos para ter direito ao uso capião? Na verdade, você tem direito a fazer uso capião com dia de posse. Basta comprar a posse de alguém. Existe no Brasil, não falei, mas existe a soma da posse, né? Então eu posso fazer uso capião no meu nome com a sua posse. Eu comprei a sua posse, ou eu recebi a posse de forma não onerosa do pai, da mãe, também, tá? Mas em regra, posso fazer uso capião de 2 anos, uso capião familiar, uso capião indígena 10 anos, uso capião coletivo 5 anos, uso capião especial rural 5 anos, uso capião urbana 5 anos, especial urbano, constitucional urbana, extraordinária 15, mas cai para 10, uso capião ordinária 10 anos, pode cair para 5, então é a média. É possível fazer uso capião de bem imóvel? Sim, é possível, nós já conversamos. O uso capião de bem imóvel tem 2 espécies, ordinária e extraordinária, né? Então é importante. Como funciona o uso capião em relação ao imóvel de herança? Temos o julgado no Superior Tribunal de Justiça que permite fazer uso capião de herança sim, ok? Legal. Qual que é a diferença de posse e propriedade, professor Júlio? Posse é uma situação fática, eu estou na posse, eu sou possuidor, eu comprei a posse, recebi de alguém, invadi, eu tenho a posse. Propriedade, eu tenho o meu nome no cartório de imóveis, é o que todo mundo quer ter, é o que todo mundo deveria ter, ok? O que é posse mansa e pacífica? Ninguém me processou, ninguém fez nada contra mim. Então, eu consigo provar que a minha posse é mansa e pacífica. Justo título, qualquer documento escrito, ok? Uso capião, judicial, litisconsórcio necessário. Casou, é casado, tem que aparecer o marido e a esposa, a não ser que ele ou ela assinar uma autorização
uma carta de anuência informando que não tem interesse, tá bom? Legal, né? Bacana, gente. Mais uma aula. Agradeço a você. Muito obrigado e até a próxima.